A gente, essa semana, ainda vamos continuar aí nessa parte de introdução. Ainda não vou passar a aula da qual a gente vai tirar os primeiros exercícios e as primeiras hipóteses de trabalho. É mais uma conversa que hoje eu queria colocar com vocês sobre as próprias circunstâncias em que surgem com mais contorno, né, essa lógica aí de um pensamento visual, né? Eu vou repetir aqui que eu não vou fazer uma abordagem estritamente teórica. Hoje até eu vou fazer uma parte mais de história e tal, mas a gente vai ver a relação entre a forma e o conteúdo, como é que isso funciona, para isso ficar claro, né? A importância dessas composições visuais para a expressão da própria pintura, para potencializar ali, para dialogar ali com o aspecto poético que a gente viu na aula passada. E a primeira colocação que eu queria incluir é uma passagem do Malraux. O Malraux não era um teórico tradicional, ele foi embaixador da França durante um período, e ele não era historiador, ele não era crítico, mas ele escreveu um livro que, na época, teve uma certa importância e hoje é meio colocado de escanteio, mas que eu acho que tem umas passagens bastante esclarecedoras dessa situação daquele momento. Então, eu queria começar colocando uma passagem dele que eu acho importante para a gente situar, né, esse nascimento ali do que seria um pensamento visual, que chama a atenção de um aspecto que passa desapercebido. Hoje a gente, são aqueles conhecimentos que a gente nem para pensar, né? A gente considera quase como um pressuposto. Eu vou colocar aqui para vocês uma passagem do livro As Vozes do Silêncio, do Malraux. É essa passagem aqui do Malraux que eu queria começar a introdução da aula de hoje, que situa ali o nascimento de um pensamento visual. Abre aspas aí, ele vai dizer, um crucifixo românico não foi, a princípio, uma escultura. A Madonna de Cimabue não foi um quadro, nem a mesma Palas Ateneu de Filhas, que era um escultor grego, né, foi uma estátua. Paradoxal por enquanto, né? Aí ele vai continuar. O papel dos museus no nosso convívio com as obras de arte é tão importante que nos custa pensar que ele não exista, que nunca tivesse existido nos locais em que a civilização da Europa moderna é ou foi desconhecida. Então ele está indicando aqui o nascimento dos grandes museus da Europa, que surgem ali no final do século XVIII, os primeiros, mas proliferam mesmo no século XIX, né? Bom, assim como pensar que ele exista entre nós há apenas 2 séculos, né, é o que eu estava falando, né? Pode-se dizer que o século XIX viveu à custa deles. O mesmo ainda acontece conosco. Esquecemos que acontece conosco porque, na verdade, estamos aqui, né? Acontece conosco porque, na verdade, a Europa até hoje, os grandes museus são um atrativo ali de propaganda mesmo, de divulgação da cultura europeia, né? Muita gente vai à Europa para ver os grandes museus, é quase obrigatório, né? O mesmo ainda acontece conosco, e esquecemos que foram eles que impuseram ao espectador uma relação completamente nova com a obra de arte. Ele está indicando é que o museu altera ali a leitura, a relação com a obra de arte, e, vamos continuar aqui, contribuíram para libertar da sua função as obras de arte neles reunidas, para transformar em quadros até mesmo os próprios retratos. Essa questão da função é que é fundamental naquele momento histórico, é uma ruptura ali com a função. A função que ele está indicando aqui é a função pragmática, é a função narrativa, né? Então, sei lá, uma crucificação, que a gente vai ver até uma aqui hoje, uma crucificação foi feita para divulgar o culto cristão, para propagar ali
para pessoas que não sabiam ler, né? É um modo de divulgar o culto. Uma paisagem uma pintura de paisagem é para representar ali uma determinada cidade, um retrato era para fixar uma personalidade histórica, né? Então, são as funções que a pintura tinha, eram feitas com esse objetivo. Quando o museu reúne essas pinturas no mesmo local, ele retira essas obras do seu local originário, retira lá da igreja, retira lá da casa do sujeito e transforma isso, altera essa função passa a ser minimizada, passa a não ter tanto peso. Então, contribuíram para libertar da função que a gente chama pragmática, né? As obras de arte nele reunidas para transformar em quadros, até mesmo os próprios retratos. Então, o retrato tinha uma função de representação e ele se transforma em um quadro, né? Um objeto estético de apreciação. Né? O museu separa a obra do mundo profano e aproxima das obras opostas e rivais. Ele é uma confrontação de metamorfoses. Ele confronta as variações, né? As variações de estilo, de modo como a coisa é feita. Né? Ao prazer da vista, a sucessão, a aparente contradição das escolas acrescentaram a consciência de uma procura apaixonada, de uma recriação do universo em face da criação. Do universo em face da criação aqui é um apelo poético, né, romântico do escritor. Né? Mas o que é fundamental aqui? Ele é uma confrontação de metamorfoses. Ora, eu tenho lá no museu, entro lá no museu e vejo lá uma crucificação do Rembrandt, vejo lá uma crucificação do Rubens, e aí eu começo a perceber, pô, os dois têm a mesma função pragmática, os dois cumprem a mesma função que é divulgar o culto cristão. Só que o Rembrandt tem uma plástica lá, mais do claro escuro, das manchas, o Rubens tem uma linha mais aberta, aí você começa. O próprio Wolfling utiliza essa artimanha, né, de analisar obras com o mesmo tema, porque aí você reconhece com mais clareza o modo como a coisa é feita e não o assunto. Então, nessa época surge ali, era muito comum se dizer, né, não importa o que você faz, e sim como você faz. Esse como é o estilo, é a linguagem, é a reelaboração dos meios de expressão. Porque eu tenho lá o Rembrandt, eu tenho lá o Rubens, mas eu tenho também o Zezinho da Esquina lá, que a gente não valoriza, né? Que é um pintor, às vezes, profissional, que cumpre a mesma função, mas não tem o mesmo vigor de descoberta e invenção da plástica em relação à linguagem da pintura, a mesma criatividade com os elementos da linguagem da pintura, e isso começa a ficar mais objetivo e claro, justamente porque o museu reúne isso tudo, joga fora a funcionalidade pragmática dessas obras e começa a ressaltar, né, essas variações da própria linguagem. E é daí que nasce a noção de estilo, inclusive, tá? Começa a ficar mais claro, né? Você reconhece ali um pintor clássico, um pintor barroco, um pintor expressionista e tal, porque há essa confrontação de metamorfoses, obras às vezes com o mesmo tema, colocadas lado a lado ali, você começa a destacar isso que ele está chamando de uma recriação do universo em face da criação, que nada mais é do que uma reelaboração da própria linguagem, uma exploração dos meios de expressão, no sentido de elaborar com criatividade esses recursos. E isso é feito naquele momento histórico, tá? Isso surge, né, a clareza, não que os antigos não tivessem criatividade em relação à linguagem, mas essa não era a prioridade. Havia também essa função pragmática relevante ali, que era o motivo pelo qual o cara fazia o negócio, e tanto é assim que no passado, né, do clássico para o barroco, por exemplo, são gerações que passam ali de pintores e o estilo vai se transformando muito lentamente, de geração a geração, às vezes várias gerações passam por um mesmo estilo. Quando entra no século XIX, não, aí começa a haver uma confrontação ali de gerações. Né? O Van Gogh cita que ele esbarrou com o velho Delacroix na rua, né?
Então, o Delacroix o século XIX é considerado o século das revoluções, né? Ali a gente tem o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, o impressionismo, né? São vários estilos, cada um mais ou menos ligado ali, linkado ali com uma determinada geração, e já começa a haver um embate, uma proliferação maior dessa consciência de estilo mesmo, como um elemento importante dentro da criação da pintura. E o século XX, aí houve uma aceleração, né? O mesmo pintor passa por várias fases, né? Ou seja, várias etapas da linguagem dele, explorando justamente porque, como isso passa a ser uma relevante, né? Esse universo em face da criação passa a ser a prioridade do negócio, o modernismo retira ali essa função pragmática, a narrativa, a questão semântica passa a ser colocada num segundo plano e ressalta esse aspecto ali de recriação da linguagem. E, evidentemente, acontece uma aceleração ali, né? Surgem também, nessa época, vocês podem reparar, temas mais neutros, né? Como naturezas mortas, figuras isoladas, porque a preocupação do pintor não é mais a narrativa, não a questão semântica, e sim essa recriação do universo em face da criação. É claro que tem também, tá? O simbolismo, o surrealismo, né? Existem linhas de pesquisa na pintura que vão trabalhar com criatividade o tema, mas o grosso ali, né, a maioria, vai focar nessa recriação do universo em face da criação, que o Malraux está chamando a atenção aí, e eu queria destacar essa passagem porque ele indica um nascimento, né? Ele indica um momento onde isso começa a acontecer. E isso contamina a nossa própria noção de arte, né? Porque hoje em dia mesmo a gente não sabe de onde tirou, mas já entra com uma concepção de que a criação é a reelaboração de uma linguagem singular e original própria, né? E isso é que é o artístico, né? E que o artístico aí é um juízo de valor, né? Que tem algum valor, seria essa recriação, porque o Zezinho da esquina lá que faz a crucificação também igual ao Rembrandt, igual ao Rubens, igual aos outros grandes pintores, ele cumpre a mesma função, mas não tem a mesma criatividade. Então, ele é um técnico, né? Um pintor, às vezes, profissional, habilidoso, mas que repete ali o que ele aprendeu. Ele não pesquisa, não desdobra a pesquisa da pintura e acaba sendo relegado ali a um segundo escalão, digamos assim, né? Quem vai colocar isso com uma certa objetividade ali é o Kandinsky, tá? Eu acho que é uma das passagens mais interessantes ali em termos teóricos, de reconhecer isso, essa passagem aqui do Kandinsky, ele foi um dos pioneiros da arte abstrata, tá? Contemporâneo do Klee, foi professor da Bauhaus, está na nossa bibliografia de pensamento visual também. Ele vai dar o exemplo das letras, né? Tomando as letras como exemplo, ele observa que o efeito da letra produz no observador é duplo. Por um lado, ele tem o efeito de um sinal que possui uma finalidade. Ele vai dizer a designação de um determinado som, né? Está em um olhar sobre o passado dele, tá? E por outro, o efeito causado pela forma da letra em si mesma, ou seja, pelas linhas isoladas, curvadas dessa ou daquela maneira. Nesse sentido, o efeito da letra é duplo. Kandinsky observa, ela age enquanto signo dotado de uma finalidade, um aspecto dela, né? E ela age também, primeiro, enquanto forma, depois, enquanto ressonância interior dessa forma por si mesma e de maneira totalmente independente. O que ele está querendo dizer? Ora, o som A transmite, traduz, né? Expressa ali um determinado som, mas a forma de uma letra A em maiúscula, por exemplo, ou em minúscula, expressa um conteúdo plástico e abstrato que é completamente diferente. Então, o que surge na realidade é essa consciência ali, né? Começa a haver uma certa clareza de que existem esses dois conteúdos na pintura. Esse conteúdo que a gente chama de semântico, tá? Que seria ligado ao tema, à narrativa que está sendo trabalhada e que foi
rechaçado, digamos assim, foi criticado pelos modernos, né? Como se for... a gente vai ver que o contemporâneo vai resgatar isso, mas nesse momento histórico ali foi colocado num segundo plano, como se fosse uma coisa funcional, pragmática, né? sem criação, né? Sei lá, uma narrativa de uma crucificação que a gente estava citando, e vamos ver, por exemplo, não tem criatividade nenhuma, está lá na Bíblia, o cara pega aquilo e ilustra, aí dependendo da qualidade do pintor, esse como a coisa é feita é que importa, não é o que está sendo feito, a narrativa não foi ele que inventou, não foi ele que criou, e a prioridade passa a ser o homem moderno começa, e o público em geral também, né, começa a reconhecer nessas obras aí do passado, né, esse duplo conteúdo, né, o conteúdo semântico, que é colocado de lado já pelo surgimento do museu, e esse conteúdo plástico ali que começa a ser destacado. Isso, na verdade, não foi uma ruptura com a função, não, foi uma alteração da função, tá? Se retira ali a função pragmática, né, e narrativa e se coloca uma outra no lugar, que é a função de ser essa recriação do universo em face da criação. Então, o pintor faz no sentido de entrar no museu, entrar nos livros de história da arte, reformular a linguagem passa a ser o objetivo funcional da pintura nesse momento. E para um público de entendidos, porque nesse momento histórico também é que começam a surgir as primeiras disciplinas de história da arte nas universidades. Primeiro, como dentro do curso de história, né, eram disciplinas, surgem as disciplinas de história da arte que vão analisar justamente esse conjunto ali de estilos, de variações de linguagem, começa a ficar mais reconhecível e começa a haver uma formulação mais teórica e mais analítica sobre isso. É claro que a história da arte começa lá atrás, tá? Na época do Renascimento, com o Vasari, que era um historiador do Renascimento, ele era contemporâneo do Leonardo, Michelangelo, Rafael, aquela tropa toda, ele conheceu Bellini, Giotto. Então ele vai fazer ele começa a narrar a vida dos grandes pintores, né? A primeira linha da história da arte surge assim, como uma linha biográfica, né? Depois a gente tem a linha social, né, de análise das relações sociais, a cultura onde essas obras surgem. A gente tem a linha iconográfica, né, que é justamente a análise do tema, da narrativa que está sendo trabalhada, tem autores que trabalham muito nessa direção, e tem a linha formal, que é a que nos interessa aqui, e é essa linha, que foi um dos pioneiros, foi o Wolfling e o Horkheimer ali no início do século. Tá? Então, começa fomentado ali por toda essa circunstância, o nascimento do museu, e aí a formalização disso em disciplinas de história da arte, que depois vão se transformar em cursos, né? E começa ali a haver essa consciência que forma um público leitor, que vai ver a obra de arte não a partir da sua narrativa, da narrativa que está sendo trabalhada, e sim justamente por essa, se encanta ali por essa reelaboração da própria linguagem, né? Então, mas como é que isso funciona? Que dois conteúdos são esses? Eu queria puxar aqui, tem até um texto sobre isso, mas eu vou puxar para cá para a gente fazer uma leitura mais dinâmica. Eu costumo esclarecer essa diferença entre esses dois conteúdos, né, o formal e o semântico, fazendo uma leitura de uma gravura do Rembrandt. Mas antes de iniciá-la, deixa eu puxar para cá também. Essa é uma passagem do Paul Klee, que é o nosso mestre principal da teoria, pelo menos nessa parte teórica, né, acho que é o que tem as melhores reflexões aí sobre isso. E ele vai dizer o seguinte, que a criação vive em sua condição de gênese, de surgimento, né, de aparecimento, embaixo da superfície visível, embaixo da cobertura da obra. Então, ele vai indicar ali que o criativo está por baixo da composição, atrás da forma, né?
Entretanto, o que ele indica que ela, a forma revelada, é uma maligna aparição. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. É um fantasma perigoso. E acrescenta, é que é importante que eu queria chamar a atenção, que a principal desvantagem de quem a contempla, o leigo, o historiador, né, ou reproduz, a contempla ou reproduz a forma revelada, né, a forma da composição, consiste em que se vê subitamente colocado diante de um resultado, no qual só através de uma inversão pode resgatar a gênese da obra. Ora, quem pode resgatar melhor a gênese da obra são os pintores, né, que constroem a imagem. Né? Os pintores olham as pinturas e conseguem perceber, né, todo o seu processo ali de construção, e isso faz com que a gente entre mais dentro da estrutura da composição. Então, nós vamos seguir essa estratégia, né? Vamos tentar resgatar aqui, vou puxar aqui uma gravura do Rembrandt, o tema da crucificação, e nós vamos tentar resgatar aqui o próprio processo de construção da imagem. Se a gente fosse encomendado ali por um padre, por alguém a desenvolver o tema da crucificação, essa gravura é As Três Cruzes, do Rembrandt, tá? Rembrandt é um pintor barroco, né? Mestre do claro-escuro, tá? Se a gente fosse resgatar aqui, como se a gente fosse fazer, né, desde o início, essa encomenda, né, essa gravura, a gente, bom, a cruz é uma junção entre uma vertical e uma horizontal, então esse princípio aqui da vertical e horizontal seria o primeiro adendo ali, é o que logo surge como necessidade aberta ali pelo tema, né? Mas isso, a junção de uma vertical e uma horizontal cria um ponto de estabilidade forte ali no quadro. Agora, o que, que o Rembrandt faz? Ele cria um grande triângulo de luz, tá? Que envolve toda a estrutura da composição e provavelmente foi a ideia plástica principal ali que ele abriu, que, que provocou a construção da imagem. É um grande triângulo de luz, inclusive ele coloca até uma base aqui mais escura, né? Se a gente reparar, essa base aqui é toda mais escura, assentando uma certa triangulação ascendente. Ora, isso tem uma íntima relação ali com o tema da obra, visto que é o Cristo morrendo, né? O espírito dele subindo ao céu, né? O ápice desse triângulo de luz ali está fora das vistas, fora do campo visual, está ascendendo ali para a parte superior, de modo que isso tem íntima relação com o tema, fora da vista, fora do campo visual, é no céu, lá junto de Deus, no céu invisível. Né? Então, ele constrói, ele elabora essa ideia, vinculando isso ao tema, né? ao conteúdo semântico, ao conteúdo narrativo, que eu vou tentar mostrar para vocês como é que essa coisa funciona em paralelo, né? Como é que esses dois conteúdos funcionam simultaneamente numa pintura. Agora, ele quebra isso com essas arestas ali do triângulo de luz com essas duas entradas de tons escuros, o que lhe dá mais naturalidade ali a essa estrutura. Por que, que ele quebra? Né? Ele meio que, ao quebrar, ele esconde. E ao esconder, ele cria uma coisa mais natural do que aquele esquema excessivamente racional de um triângulo ali montado. Ficaria muito explícito, muito bandeira, né, da ideia plástica do quadro. Então, ele oculta um pouco, né, essa estrutura, quebrando ali as arestas desse triângulo para dar mais naturalidade à estrutura da composição. Porque a natureza é isso, né? É isso que tem contradições internas, que pode ser lido dessa ou daquela maneira. Então, ao alimentar com contrarritmos, com contradições internas, ele empresta a essa estrutura uma maior naturalidade. E, em seguida, ele quebra isso, aproveitando ali os braços do Cristo, né, que também formam um triângulo invertido, ele monta um triângulo de luz ali no topo, quebrando, diminuindo o peso excessivo que teria aquela aresta ali superior, o que também ajuda a emprestar à imagem uma maior naturalidade. Né? No todo, se eu tenho a vertical e a horizontal só na composição, aquilo tem um peso visual muito forte.
Então ele começa a distribuir, a criar mais verticais ali, espalhá-las pelo campo visual, de maneira a que essa vertical da cruz ali, pelo menos a vertical, a horizontal dialoga com aquela base lá embaixo, né? Mas a vertical começa a criar outras verticais, que são os eixos dos outros personagens, e os outros dois crucificados que estão colocados lado a lado ali, ele acaba integrando essa vertical da cruz num todo mais coeso, né? Acaba criando uma coesão interna maior ali na estrutura da obra. Há também essa relação aqui que a gente pode indicar, que eu coloquei nesses arabescos aqui, que é uma relação entre a forma e o fundo. As figuras elas surgem em contraste com o que está em volta, mas a imensa maioria delas se funde com o entorno, né? De repente, essa figurinha daqui, né? Ela cria um contorno com aquele contexto de fundo ali. Essa de cá tem um contraste mais radical, porque aqui eu tenho preto e ali eu tenho uma luz, mas todas elas, só parcialmente elas criam esse contraste com o fundo, porque, na verdade, metade delas, pelo menos, se funde com o que está no entorno. A exceção fica relegada ali ao Cristo e aos outros dois crucificados, tá? Que esses sim têm uma tensão, criam uma tensão ali maior entre a forma e o fundo, se destacando. Mesmo assim, dentre elas, é o Cristo que tem um contraste em toda a sua extensão, né? Que cria um contraste com o fundo em toda a sua extensão. Os outros dois são formas que são mais abertas. E isso logo nos remete ali ao diálogo, né, travado, que está lá na Bíblia, entre o Cristo e os outros dois malfeitores, né? Os outros dois ladrões, né? Que um acredita no Cristo e o Cristo diz para ele que em breve eles estarão do lado de Deus, sentados ao lado de Deus, e o outro diz que não acredita nele, que ele é um mentiroso, porque se ele fosse filho de Deus mesmo, ele tiraria eles dali, né? Então, o que acontece? Um é representado com uma força de campo, né, que vai na direção ali da luz, né, o próprio corpo dele forma um arco ali, né, cria uma curva ali, e o outro tem uma sombra que entra por dentro dele e quer descer. Ele é atravessado pela obscuridade, né, dessa sombra, né, e que quer descer ali até se ligar a esse grupo aqui do primeiro plano. O escuro entra por dentro desse cara, ali tem uma esponjazinha, né? Esse personagem aqui está segurando uma vara, que tem uma esponjazinha ali, que era comum ali a eles, né, para o cara não morrer muito rápido. Eles ofereciam água aos crucificados. Então, esse escuro entra por ali, desce ali pela vara, se junta ali, as costas do cara parece ter uma mancha escura aqui, né, que entra e vem e acaba se encontrando ali, né? Era uma tendência, era natural do Rembrandt fazer esses jogos de claro escuro que escorregam por sobre os personagens, né? Então ele faz esse ritmo de escuros de escorregar ali como se fosse uma serpente mesmo, até se juntar àquele grupo que está num primeiro plano, que é um grupo de personagens que está de costas para a cena, tá? Eles conversam ali, parece que estão fazendo uma trama. Tem um cara que parece que está segurando ali uma vara, né? Parece que está segurando uma faca, uma coisa assim, né? E eles conversam de costas para a cena. Então é aquela coisa, né? Os homens que tramaram contra Cristo, que estão indiferentes a ele, não estão ligando muito para o que está acontecendo, porque os outros personagens todos estão envolvidos pela luz, estão ligados ali àquele acontecimento, e esses não, eles estão de costas para a cena conversando. Então é os homens que mataram Cristo ficando na obscuridade das trevas, enquanto os outros que estão mais ligados à cena estão integrados ali naquele acontecimento. E a gente tem esses dois também, que também estão de costas para a cena, mas eles parecem mais indiferentes, eles estão saindo fora, né? Estão saindo dali, não estão conversando, mas eles não estão ligando muito para o negócio, visto que eles não querem ver aquilo, né? Mas eles estão assentados ali, teoricamente eles estariam indo na direção daquela ponte ali, para essa ponte aqui, né? Tem uma ponte aqui, né? Teoricamente eles estariam indo para ali, para aquela ponte, mas é muito difícil a gente ver eles indo para lá, porque eles estão assentados em cima dessas linhas aqui, né? Indo na direção daquele buraco, né? Daquele buraco escuro, né? Então, a Terra vai ficando nas trevas enquanto todo o acontecimento está se deslocando lá para a parte superior da gravura, para o céu invisível, né?
Então, eles estão se encaminhando ali por sua indiferença para aquele buraco obscuro. Bom, aí a gente começa já a entrar numa perspectiva que a gente pode, ninguém fala, mas todos pensam, né? Será que o cara pensou nisso mesmo quando ele montou isso, ou isso foi acontecendo casualmente, né? Ou é delírio ali do professor que está tecendo uma análise arbitrária, né? Será que o camarada pensou nisso mesmo? Porque a gente pode continuar, tá? A gente tem essa força aqui, porque, pô, se eu tenho um contrarritmo lá, que seria um triângulo invertido, que anima, que empresta mais naturalidade à composição, o braço do Cristo está naquele contrarritmo, né, num triângulo invertido, e a gente sente essa força aqui entrando na direção desses dois personagens na parte de baixo da gravura. Né? É até um joguinho de claro escuro mesmo, né? Uma mancha ali, que forma uma seta ali que vai nessa direção ali que eu estou indicando aqui. Né? E também as linhas, né? Os pequenos traços ali vão amarrando, são pequenos fragmentos de linha que também denotam esse sentido, que seria um sentido de um triângulo invertido, uma pirâmide invertida ali. E se a gente supõe que essa força está atuando ali na composição, a gente logo começa a procurar o outro lado. Será que tem do outro lado? Tem também. Uma série de fragmentos ali, a lança desse cavaleiro ali na borda esquerda, né? Tem essa lança daqui, tem essa faixa daqui formada pelo cavalo, tem o corpo desse cara que está no chão, tem essa arestazinha daqui dessa personagem que quer continuar para lá para baixo. Aqui a gente tem essa mesma direção. Essa diagonal é atravessada por diversos fragmentos. Então, de fato, a gente teria esse ritmo assim mais espalhado ali de um contrarritmo, que se a gente juntar tudo, a gente vê que tem uma espécie de um leque ascendente ali, concentrando na base, o que desloca um pouco o peso do Cristo, a estabilidade, né? Aquele é um ponto alto ali, tanto no aspecto semântico do tema, é importante dentro da composição, e ele vai deslocar para esses dois personagens aqui esse contrarritmo para animar aquela composição com mais naturalidade. Né? Então a gente fica, né? Mas será que é isso mesmo? Será que ele raciocinou isso? Bom, aqui a gente sente. Bom, vou chegar mais perto aqui um pouquinho. Aqui a gente sente que existe essa tensão aqui que vai na direção ali do Cristo e ela quer descer para cá. É um pequeno triângulo interno ali, né? Tanto que esse camarada de cá se junta com aquele paninho, se junta com o braço dessa personagem que faz um movimento assim, né? Deixa eu apagar aqui para a gente ver. Então tem essa tensão, essa força que vai na direção desse ponto aqui da estrutura do Cristo, né, como se fosse um triângulo interno ali, né, que está sendo articulado naquela direção. Mas esse lado de cá ele faz uma espécie de curva, né? E aí a gente tem essa curva aqui para cá também. Vamos abrir. Ora, tem aqui também. Então, daqui a pouco a gente começa a ver que tem uma série de dentes aqui que se jogam para dentro da composição, parecem dentes mesmo, o que tem a ver com aquele momento mais agressivo, né? Dá um clima mais agressão mesmo à própria imagem, né? Então a gente começa a ver que nada do que está aí foi feito ao acaso. Mas será que o cara pensou nisso? Aí eu vou voltar à mesma pergunta, né? Ora, a pergunta que, em geral, é feita é, por vocês, né, pressupõe ali um preconceito. Né? Ao perguntar isso, você logo separa automaticamente, ora, o cara pensou antes e realizou aquilo com uma técnica, né? Quer dizer, estava tudo pronto na cabeça dele, e ele foi lá construindo aquela imagem, ou ele não pensou em nada disso e tudo isso surgiu ali o acaso e tal. Evidentemente que a gente pode ter uma certa segurança de dizer que, premeditadamente, o Rembrandt deve ter pensado no triângulo principal de luz, naquela ideia original, né? Aquela ideia primeira, deve ter sido imaginada antes de começar a fazer a gravura, e assim como essa relação ali com os outros dois crucificados. Mas o resto passa a ser uma coisa que vai ficando ali naquele limbo, né? De uma hipótese que não é muito científica. Um historiador da arte, por exemplo, jamais poderia fazer uma análise dessa porque ele está
fincado ali, fundamentado em verdades científicas. Ele tem que ter provas do que ele está falando. Só que a gente não é historiador da arte, nem teórico da percepção, né? A gente é artista, a gente está nesse movimento da imaginação, o que ele falou lá atrás, de resgatar a gênese da obra. A gente está nesse local privilegiado ali da imaginação, né? E de reconstruir tal como ele está fazendo. Então, como é que a gente supera essa lógica de se o cara pensou antes ou ele não pensou? Ora, é porque, na verdade, ele pensou durante, né? Não é uma questão. Ele não premeditou tudo, provavelmente só o triângulo de luz e a relação com os outros dois crucificados, mas o resto ele foi descobrindo na hora, ao construir a cada elemento acrescentado, cada tensão de forma e fundo, cada manchinha de claro escuro, cada fragmento de direção ali da linha, ele foi buscando dar sentido, encontrar um sentido, alimentar de sentido o tema que ele estava trabalhando. Quer dizer, construir uma lógica plástica e abstrata que alimentasse de mais conteúdos a imagem que ele estava construindo. Então, não se trata de pensar ou não pensar, e sim de ir pensando. É uma atitude durante o fazer de procurar, porque quem não procura não acha. Então, ele está nesse movimento ali de cercar uma ideia plástica em torno de um tema, que é um tema dado, que estava lá na Bíblia, que ele vai alimentando ali com a construção da imagem, com esses conteúdos plásticos abstratos. O Rembrandt não coloca o Cristo com cara de sofredor, o soldado com cara de mal, é para a própria estrutura abstrata da imagem que expressa aquele conteúdo que está sendo narrado. Então, há uma íntima relação ali entre a forma e o conteúdo. O Delacroix, que era um pintor do século XIX, era um colorista, um grande pintor também, ele vai tecer o seguinte comentário, que eu vou puxar aqui agora para cá, sobre Tiziano. Ele começa falando de Tiziano, mas depois ele fala do Rembrandt. Tiziano, se calhar, não sabia como iria acabar os seus quadros. O cara começa ali com uma ideia, mas não tem clareza de como vai acabar. Ele tem que descobrir o caminho, ele tem que descobrir o processo. É um processo, né? Não é uma coisa pronta, uma imagem pronta na cabeça, que o cara meramente copia o que está na sua imaginação. Né? Com Rembrandt devia suceder muitas vezes o mesmo. Os seus entusiasmos excessivos resultam menos da determinação da vontade racional e deliberada, né, do que dos seus constantes tateamentos. Né? Então, é exatamente isso que supera, né, essa dicotomia entre razão e emoção. Não é questão de raciocinar, racionalizar tudo antes de começar a fazer. Então, no caso de vocês, por exemplo, né, você está cercando lá no caderno de desenho uma composição, buscando fazer um desenho, construir uma imagem. Depois não é para pegar aquela imagem e ficar copiando, botar do lado do cavalete para copiar no quadro. Né? Cerca a imagem, cerca uma ideia, se aprofunda naquela estrutura que você quer elaborar, mas o ideal é, na hora de fazer o quadro, guardar aquilo para continuar pensando aquela ideia, para continuar amadurecendo aquela ideia, para continuar desdobrando as possibilidades que ela oferece. Se você ficar muito atrelado ao que você já conseguiu, você acaba, na verdade, fazendo isso, né? Como se estivesse copiando o que já está pronto e resolvido na sua cabeça. E aí você perde essa experiência de descoberta, de tateamento, de descoberta e invenção que ocorre durante o próprio fazer, durante o próprio processo de construção da imagem. Bom, agora a gente percebe melhor, né, que esse conteúdo formal, né, e pode afirmar que o Rembrandt alimentou ali esse tema semântico com ele, né? E o que o modernismo vai fazer? Né? Por que eu peguei uma obra anterior ao modernismo? Porque está trabalhando esses dois conteúdos. Né? E o que o modernismo vai fazer? Vai simplesmente eliminar o tema. Né? Se é esse jogo, essas plásticas, essas relações, esses ritmos criados são o que animam a composição com uma determinada naturalidade, um determinado vigor de vida, vamos eliminar o tema, porque não é o tema que está fazendo nascer essa vitalidade, essa naturalidade, então a gente tira o tema e vamos ficar com o que sobra.
Então, essa é a lógica ali inicial que ocorre no iníciozinho ali do modernismo e que foi fomentada pelo museu, né? Então, quando o Malraux vai falar que quebra a função, na verdade é quebrar, é tirar a narrativa aqui, né? O Rembrandt não só fez evidente esse quadro aqui, por exemplo, não há criatividade alguma em relação ao tema. Mas se a gente pegar um retrato, né, um autorretrato do Rembrandt, por exemplo, que é um tema mais neutro, né? Esse conteúdo não dá para, não tem historinha narrando, né? O conteúdo é a personalidade da pessoa, é a alma da pessoa, o caráter da pessoa, não tem narrativa, né? Ele está fazendo esse mesmo jogo, essa mesma relação entre forma e conteúdo, só que a gente não tem objetividade em relação ao conteúdo que está sendo trabalhado, porque ele é intraduzível em palavras. Nesse caso, é traduzível em palavras porque está lá na Bíblia, né? A historinha que está sendo narrada, então a gente consegue reconhecer essa relação íntima entre a forma e o conteúdo, mas no caso de um retrato, por exemplo, não, né? Então a coisa fica mais complexa.